Olá amigos vascaínos, aqui quem fala é outro vascaíno, sempre de bem com a vida. Mas ontem eu falei em um vídeo que eu não sabia qual era a escalação que o Vasco ia colocar em campo, etc. Aí hoje eu não fiz o vídeo ontem após jogo, que eu estava meio cansado, aí achei deitar mais cedo, tá bom? Então o Vasco entrou em campo ontem com Lucão, Léo Mato, Ricardo Graça, Castanho e Riquelme, Andrei, Galaza, MT, Nenê, Morato e Daniel Amorim. Depois entrou Figueiredo e saiu Daniel Amorim, entrou Caio Lopes e saiu Galaza, entrou Juninho e saiu Morato. Então, e entrou também João Pedro e saiu MP. Esse foi o time do Vasco de ontem. O time do Vasco ontem, pelo time que entrou em campo e pela qualidade de jogadores que o Vasco tem, até que o jogo ontem não foi ruim. Okay? Então foi meia bucha. O Vasco ele continua com a defesa delivery. Ali entrou, faz gol. Então é uma entrega total. Esse Castan, Ricardo Graça, Léo Mato, Riquelme se salva porque é novinho ainda, etc. Mas olha, como é que o Vasco pôde contratar esse tal de MT? Ele é bem ruimzinho de bola, até andando, ele tem um andar meio estranho, sei lá. Então ele tem jeito de ser muito baladeiro. Então quando entra em campo ele fica sem sangue para correr, etc. Então o time do Vasco ontem, em relação ao time que tem, aquilo que entrou em campo, são tudo pé duro, então o jogo até que foi bom, não foi ruim não. Eu torci para que o Vasco vencesse, mas o empate foi ótimo, porque com a defesa que o Vasco tem, o Vasco empatou, foi muito bom. Então em 5 jogos que o Vasco fez, perdeu 4 e empatou 1. Poxa, que a média melhor que essa? Tá muito boa, né? Com um time que não voltou para a primeira divisão, caiu. Então em relação ao jogo de ontem, pelos jogadores que eu vi ontem em campo, que eu venho vendo sempre, né? Então eu peço até desculpa ao pessoal que ontem eu troquei os jogos, tá? Eu falei no outro vídeo que o Vasco ontem ia jogar contra o Remo. E o Vasco não era o Remo é o próximo jogo agora, é aqui em São Januário. Eu confundi, troquei. Então ontem o Vasco jogou contra o Vila Nova de Goiás. Foi 2-2 o jogo, o gol foi de Morato e de Daniel Amorim. Então o que acontece? Pelos jogadores que o Vasco tem aqui uma dica muito boa em relação a jogadores que poderão vir para o Vasco para reforçar o Vasco. Não, o Vasco tem que trocar todo mundo, deixar só Riquelme e Lucão. Estou pensando em Martin Silva, goleiro. Esse Martin Silva, ele criou problema no Vasco e foi embora. Agora, como ele está lá, cai, para sair ou não quer renovar, agora procurou o Vasco de novo. Então é um jogador igual o Vanderlei. Ele já está com quase 40 anos também, o Vasco tem que pegar gente nova. Então o goleiro bom que o Vasco tem que correr atrás de 2 goleiros bons. Um é o Tadeu do Goiás, que para mim é o melhor goleiro da Série B. E o outro é o Matos Paranaense, que é o melhor ainda. O Matos não, Santos. O Santos da Atlético Paranaense, para mim, é o melhor goleiro. Ele não é da Série B, é da Série A. Então, da Série B o melhor é o Tadeu e da Série A para mim é o Santos. O Vasco podia correr atrás para pegar um dos dois. Então, ele tem também jogadores que poderão vir para o Vasco, que é bom e barato. Tá bom? É o jogador do CSA chamado Yuri Castilho. Bom jogador. O outro é Edu do Brusque, é vascaíno doente e está doido para vir para o Vasco. O outro é o Rossi do Bahia, já jogou no Vasco e é muito melhor que o Morato, né? A posição é a mesma. Agora o melhor de todos, que é o mais difícil o Vasco conseguir pegar, é o Giancarlo do Náutico. Esse é o melhor, para mim foi o melhor jogador da Série B, foi esse.
E tem também o Bruno Sábio, do Guarani, muito bom jogador. Então, se o Vasco pegasse esses, eu acho que é cinco ou seis tem aqui, seria uma beleza. E aí pagava mais alguns para inteirar e ficava um time competitivo, um time com sangue. Que esse time do Vasco não tem sangue, tem água. E agora, em relação à renovação, o Andrei não quer renovar. Vai terminar o contrato dele, ele vai embora, ele não quer renovar. O Cano está naquela, vou, não vou, ele tem uma porção de time querendo ele, mas ele não quer ir. Ele quer diminuir o salário para ficar no Vasco. Quem sabe que no Vasco, ele não fazendo nada, sendo ruim conforme é, a torcida gosta dele. E em outro lugar que ele for, ele vai ser criticado, não vai fazer nada lá mesmo. Então o Vasco é aquela pessoa que usa Rexona, cabe sempre mais um no time do Vasco. Então, e o Galarza e Sarrafiore, o Sarrafiore está machucado, ele não pode ser devolvido. Tem que curar ele primeiro para depois devolver ele. E o Galarza pode ir embora. Pelo jogo que ele fez ontem o Galarza entrou em campo, eu pensei que ele fosse mostrar muita coisa, mas é aquele jogador todo mole, sei lá, não tem sangue, não tem... sei lá, ele não tem nem jeito de jogador. Então ele pode ir embora. E aí esse Juninho, o Juninho, quando estava para renovar o contrato do Vasco, acabou o contrato dele, estava para renovar, ele pediu 200 mil para assinar. Pelo futebol que ele está apresentou nos juniores, nos últimos jogos dos juniores, e apresentando no time de cima, ele tinha que pagar para jogar no Vasco. Porque ontem, então, ele deu um show de contra-ataque. Ele pega a bola e quer driblar todo mundo e entrar de área dentro, fazer que nem o Ronaldinho Gaúcho fazia. Mas ele está muito longe de chegar perto de Ronaldinho Gaúcho. Então, o que acontece? Ele ontem pegava a bola, o time atacava e ele não passava para ninguém, aí perdia a bola. Quando perdia a bola, a defesa do Vasco estava desprevenida. Com a defesa prevenida, já é ruim, desprevenida, então piorou. Aí e vinha contra-ataque do outro time. Então o Vila Nova partia para cima. Então ele foi causador de várias jogadas do Vila Nova. Então eu tinha tirado ele e botado outro. Mas eu não sou o técnico, né? Então quem entrou, eu não gosto dele não, mas entrou bem ontem, foi o Figueiredo e o Caio Lopes. Esse Caio Lopes, ele entrou legal, eu gostei, mas perdeu 2 gols feitos, né? Então o que acontece? O Vasco, ele pelo time que ele tem, ele não tem direito a ganhar nada mesmo, porque o time é muito ruim. E com esse time não dava para subir mesmo, que tem times que está inferior a ele na tabela, mas que é muito melhor do que ele. Não passaram o Vasco por falta de sorte. E outra coisa, eu sempre digo aqui que o Vasco, ele, além de ser um time ruim, é um time pé frio, é um time azarento. Os clubes, os jogadores do Vasco chutam uma bola para gol, pega no zagueiro ou qualquer um jogador adversário, a bola vai para fora, bate na trave, tudo. Contra o Vasco, bateu no jogador do Vasco, vai para dentro, é gol. Ontem foi a mesma coisa. O primeiro gol deles ontem bateu no jogador do Vasco e entrou. Então quer dizer que o time do Vasco, e depois o Vasco chutou uma bola, bateu no time deles e foi para fora. Então o Vasco é um time muito azarento. Então tem que trocar, porque ali, aquela turma do Vasco ali é tudo pé frio, inclusive a diretoria. Então tem que trocar todo mundo, troca e faz um time novo, casa nova, é melhor, sabe? Ali deixa só o Riquelme e o Lucão na reserva, bota um goleiro novo, de preferência o Tadeu, né? Então o Tadeu ou o Santos, né? O Santos vai ser difícil tirar ele de lá. Aí o Tadeu leva ele para o Vasco e o Lucão fica na reserva, seria uma boa, tá bom? Então, amigos, o que eu tinha falado do Vasco em relação ao jogo de ontem, eu fiquei tão pau da vida que não quis nem fazer vídeo ontem, deixei para fazer hoje. Então, nem dizer que eu estou mais calmo, né? Que eu sou a mesma pessoa. O Vasco vencendo ou ganhando, eu sou a mesma pessoa, eu não mudo. Então, eu torço para que ele vença. Então, vamos ver se falta 2 rodadas. Ontem o Vasco empatou.
Chega agora o próximo jogo, o Vasco vai jogar, deixa eu ver aqui o dia. Então, o Vasco vai jogar agora com o Remo, vai ser dia 20. Dia 20. Então, dia 20, o horário está para definir ainda, o horário e vai ser em São Januário, né? Então, vai ser dia 20/11, Vasco e Remo. O último jogo do Vasco vai ser dia 27/11, também não tem horário, tá? Então não tem horário. Aí o que acontece? Estava definir ainda. Então quer dizer que o Vasco e Remo vai ser em São Januário dia 20 agora, tá? Então o que acontece? O Vasco, com o time que tem, mereceu ficar onde está. Tá? Eu sou vascaíno, mas tenho que reconhecer. As outras equipes que estão na frente dele é bem melhor que o Vasco. Que o Vasco é um time, conforme digo aqui, um time de baranga. É um time de pereba. Só tem pereba. Ali o pessoal fala, porque Cano é isso, Cano é aquilo, Neném é isso, Neném é aquilo. Neném, ele, quando veio a segunda vez agora para o Vasco, ele deu uma alma nova. Mas também não é isso tudo não, tá? Então a gente não vai se enganar, porque ele vai continuar o ano que vem, ele já disse que vai continuar, tá certo, é um belo reforço. Mas não é isso tudo que eu esperava também não. Então o Vasco ele não formou um time para a segunda divisão. O Vasco formou um time para jogar na várzea. Sabe? É um time bem ruimzinho, é ruim demais. Aturar todo. O Vasco já mudando um polo para o outro, o Vasco já. Michel, Rômulo, Hernando, Valber, Léo Jabá e tem mais uns lá. Já está livre. Então, ainda bem que começou a fazer a barca, né? O goleiro Vanderlei, nenhum deles vão renovar. Então, graças a Deus, já estão tudo já de mala pronta. Tá bom, amigos? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não esqueça de dar aquele like. O like é aquele assim, ó. E assim é dislike. Então, eu prefiro mais o like, tá? E também embaixo do vídeo está escrito em letra vermelha assim, inscreva-se. Aí você vai clicar em cima, aí vai aparecer um sininho do lado. Aí você vai no sininho e clica, pronto, tá tudo em casa. Eu estou com 630 e poucos vídeos. Variedades, tem matemática, tem culinária, tem afazeres do lar, tem aqui em relação ao Vasco, então tem várias coisas. São 636, se não me engano, vídeos. Então vocês fazendo isso, vocês terão acesso a todos os vídeos meus de graça. Tudo de graça. Em troca, vocês me dão o like e a inscrição. Entendeu? Então, para me penetrar, quanto mais inscrição eu tiver e like, mais o meu vídeo penetra na torcida do Vasco. E é isso que eu quero, tá bom? Então, dê essa força aí, ó. Abração a todos, fica com Deus e até o próximo vídeo.